Galera, o Pablo Marçal mandou muito bem na entrevista com a Raquel Landim, quando ela perguntou como ele pretende colocar o ensino integral em prática nos centros sociais. Ele não ficou de papo furado. O cara trouxe um plano firme, tipo assim, muito realista. Irado, né? Mas será que vai rolar mesmo? O projeto parece sinistro de bom, mas vamos trocar uma ideia sobre os detalhes e ver se é isso tudo mesmo. Fica ligado, porque esse debate vai ser massa e tem muita coisa pra gente discutir. Bora que o assunto tá quente. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, que até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de Não, plano e você, projeto. não, você precisa trazer também Não, o seu não, é plano. porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por Não, que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. não é, A não é uma gente tem. discordância, é o eleitor que está pedindo para você trazer Então, tá bom. E eu estou informação já respondendo. Se você aqui puder em deixar eu responder, está tão elegante a entrevista, presidente, eu sigo respondendo. claro. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6, às 20h30, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano e, né, entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha e seu filho fica jogado com alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Um centro olímpico custa R$ 1,5 milhão. Pra você ter uma noção, nós queremos fazer em todas as escolas. Não vai fazer isso no primeiro ano, no segundo, isso é progressivo, vai ser uma instituição, uma institucionalização de política pública para que as crianças estudem num período, na outra elas vão treinar. Nós vamos levar isso a chegar a um ponto de as crianças que forem para competições terem bolsas para rendimento, para crescerem nisso. A gente vai dedicar nisso. Não é para ocupar lugares apenas que já existem. A gente tem isso hoje, a gente quer ampliar, mas a grande verdade é que essa escola em período integral, ela é baseada naquilo que é o esporte. E tem mais de 60 modalidades, nós vamos descobrir a vocação que o seu filho tem para a gente ocupar a mente dele. Presta bem atenção o que eu tenho ouvido quando eu vou nas favelas. Por favor, o número 1, tá? Eu gosto de perguntar, Landim, para as mães, o que você faria se você fosse prefeita? Todas, é um negócio incrível. Todas não, 9 em cada 10 que eu fiz essa pergunta, elas falam assim, cuida das crianças. E aqui eu quero deixar claro para todos vocês que eu fiz uma aliança com 2 crianças. Esse relógio que eu carrego aqui é do Theo, lá do Jardim Rosana, no Campo Limpo. E essa pulseira aqui, ó, é da Clarice. O Theo tem 8 e a Clarice tem Ô, 12. O do candidato. Theo, quando ele me deu... Deixa eu só terminar a resposta. Sim. Para mostrar que eu tenho uma aliança com o povo e que esse relógio é um tempo novo para as crianças e para os mais pobres. E eu me propus a andar com esse relógio para marcar esse novo tempo na cidade de São É Paulo. muito. Então, nós vamos, além de ocupar e trazer recreação para o seu filho, a gente vai fazer seu filho ser um atleta de alto rendimento. Por quê? Para ele te dar orgulho, para ele honrar a senhora e o senhor, que é pai dele. Na maioria dos casos, é sua mãe que responde, porque a maioria dos lares nas favelas são liderados por mulheres. Eu sinto essa dor. A minha mãe, por É muito interessante que alguns você anos, traz. Agora, a segunda pergunta foi bem pesada. A Raquel perguntou se o Pablo Marçal acha importante ter conteúdo adulto nas escolas para tentar reduzir a violência sexual contra crianças e adolescentes. Cara, que tipo de pergunta é essa? Na moral, fiquei bolado quando ouvi isso. É um tema muito delicado e que me deixou extremamente irritado. Mas enfim, acompanhem comigo a resposta do Marçal, porque ele não fugiu do assunto. Vamos analisar como ele lidou com essa questão complicada. você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade
com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio. A maior parte eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é, e se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado disso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. O comportamento da Raquel Landim foi, no mínimo, questionável. Ao perguntar sobre a inclusão de conteúdo adulto nas escolas para reduzir a violência sexual, ela abordou um tema delicado de forma inadequada e sem contexto. Como jornalista, é essencial ter mais cuidado ao tratar questões tão sensíveis. Esse tipo de pergunta acaba criando mais confusão do que esclarecimento. E é isso, pessoal. Comentem suas opiniões, inscrevam-se no canal e fiquem ligados para mais debates no próximo vídeo. Valeu!